Hoje estamos com um caso bastante interessante, sexo masculino, 36 anos de idade, paciente do Dr. Edward, em que, curiosamente, ele já foi operado no passado, há cerca de 2 anos atrás, a nível de L4, L5, e uma outra hérnia em L5-S1, né? Da vértebra de L4 L5 desapareceu toda a sintomatologia, né, que é justamente essa região daqui, né? Foi abordado por via interlaminar nessa região, desapareceu a sintomatologia, e em L5-S1 desapareceu na ocasião, depois reapareceu a sintomatologia em L5-S1, comprometendo as duas raízes, uma que passa de passagem, né, que é a raiz de S1, e a raiz emergente, que é chamada raiz emergente de L5. Consultando no ambulatório, se verificou da necessidade de reoperarmos esse paciente em função da recidiva da hérnia de disco. Sabemos, naturalmente, que a recidiva ela acontece num percentual abaixo de 10%, né, em torno de 8%, mas, infelizmente, a recidiva leva à recorrência da sintomatologia, necessitando que ele seja reoperado. Então, depois do estudo radiológico, ressonância magnética nuclear, exame de radiografia, se decidiu em realizarmos uma abordagem interlaminar para a retirada do resquício da hernia de disco e além das aderências em direção ao recesso lateral, que é justamente aonde, a raiz é exatamente aqui, ó, tá vendo? Aqui é a medula, a dura mater, e a compressão da raiz é exatamente nesse ponto aqui, a nível do chamado recesso lateral, como nós vamos demonstrar posteriormente no procedimento cirúrgico. Está vendo aqui? Olha, bem nesse cantinho daqui, do lado direito, é o local da compressão da raiz descendente de S1. Bem, aqui o Edward acabou de identificar o processo articular que a gente chama de SAP-IAP, que é o processo articular da vértebra inferior e superior, e por debaixo de toda essa estrutura está justamente a passagem da raiz espinhal de S1 do lado direito para o lado esquerdo do vídeo. Para identificarmos essa raiz, se faz necessário a retirada desses processos articulares. Lógico, é fundamental que seja realizada uma boa limpeza para termos a certeza do local exato onde está sendo realizada a drenagem, a presagem, aliás. Bem, aqui já estamos com 1h15 de cirurgia, uma cirurgia bastante delicada pelo fato de já ter sido reoperado anteriormente, uma vez que as estruturas anatômicas já não estão como de maneira original, já não temos ligamento amarelo, as estruturas nervosas estão extremamente aderidas a toda essa superfície, foi retirado o processo articular inferior e parte do processo articular superior da vértebra de S1, e o que vocês estão olhando no teto é justamente a raiz espinhal de S1 sendo liberada, estava muito aderida às estruturas ósseas, daí a necessidade de muito cuidado para o seu acesso, e agora estamos limpando pela parte anterior da raiz para a retirada de uma pequena hérnia que está aparecendo ao fundo da imagem. Então, aí, finalizando o procedimento, dando aí a limpeza final, na cauterização de pequenos vasos perirradiculares, na parte de cima do vídeo, a raiz espinhal de S1 completamente individualizada, depois da retirada do processo articular inferior da vértebra de L5 superior da vértebra de S1, aonde a raiz espinhal de S1 estava enclausurada. E pela parte anterior dela, a presença de uma pequena hérnia discal, que naturalmente finalizava todo o processo de compressão da raiz espinhal. Com isso, raiz totalmente liberada, vamos agora para os minutos finais da cirurgia.